Oi! Hoje é a resenha do conto O Peixe de Ouro, de Haroldo Maranhão. De borracha é a cintura do peixe de ouro, uma curva infinita cavada na carne, e são deletérias as pernas do peixe de ouro, que se locomove como se fosse o corpo acionado por molas. O andar é elástico, o andar do peixe de ouro, e balança a cabeleira cor de charuto no dorso lisíssimo, tapando a nuca. Como vocês podem perceber, eu mudei um pouco o começo aqui desta resenha. Não é dessa maneira que eu sempre faço, porque eu gosto sempre de mostrar o começo da história até aquele ponto onde ela se inicia. Então eu paro para não estragar a experiência de quem ainda pretende ler o texto. Só que desta vez não há história aqui para contar neste conto do Haroldo Maranhão. Pois é, isso tinha que acontecer um dia. O Peixe de Ouro foi publicado por Haroldo Maranhão em 1978 e esse autor paraense ficou muito conhecido por suas revisões históricas, claro que com ficção, como Memorial do Fim e a Morte de Haroldo Maranhão. E também teve muito destaque na literatura infantil. Ele era um autor que lá na sua época vendia muito, as tiragens eram significativas. E falando em vender bem, ele tinha uma relação bem conflituosa com as editoras que publicaram suas obras. Ele era do tipo de autor que marcava cerrado como era as contabilidades do que era publicado. E também ele era um cri-cri, digamos assim, em como deveria ser publicado o seu livro. Ele dava pitaco em tudo, na capa, na diagramação, enfim, em muitas coisas. É curioso, estou dizendo várias características aqui do autor, porque quando eu fui fazer uma pesquisa aqui sobre o conto em si, eu não achei nenhum resultado. Eu acho que todo mundo teve a mesma experiência do que eu. Leu e não entendeu. Pois é mais fácil admitir que a gente não entendeu do que ficar enrolando ou se baseando apenas num fiapinho do que entendeu. Na verdade, realmente, eu praticamente não entendi esse texto. O peixe de ouro, não sei se é uma metáfora, talvez seja, mas não dá para entender muito o que acontece aqui neste texto. Eu, para falar a verdade, tenho uma certa dificuldade em dizer que isso aqui é um conto. Soa muito mais como um poema proseado, digamos assim. Pois ele tem muito ritmo, claro, não tem rimas, mas segue uma toada bem interessante, o que pelo menos salva o texto. Não dá para dizer que o texto descamba para o absurdo. Não, ele tem uma linha narrativa que funciona, para falar a verdade, mesmo que você não esteja entendendo nada. Curioso isso, né? Como uma coisa quase indecifrável ainda pode ser interessante. Em alguns momentos parece que ele está descrevendo um peixe que está sendo pescado, mas mesmo assim não dá para ter certeza. Também parece que outras pessoas participam daquele manuseio do peixe de ouro. Não sei, realmente não dá para entender. E é curioso vir de uma resenha de ontem, onde eu também meio que patinei um pouco para entender lá no texto da Lígia Fagundes Telles a estrutura da bolha de sabão. Já era um texto complexo que não se esforçava em se explicar, mas ainda assim dá para entender alguma coisa, já que neste de Haroldo Maranhão é praticamente impossível você tirar uma linha narrativa, um enredo, pois o narrador só narra uma sucessão de imagens, praticamente não é nem ações, mas ele cria grandes imagens aqui para o leitor. Mas você fica confuso, porque você não consegue conectar uma coisa com a outra. E fica nisso até o fim. E também, não, claro, não temos um fim definido.
Ele praticamente termina do jeito que começou e passou por todo o seu meio. Literalmente não conseguimos pescar o que ele quer dizer com isso daqui. Claro, deve ser uma grande metáfora, mas quem vai entender isso? Minha avaliação do conto. Realmente eu não esperava que aqui dentro do projeto dos 100 melhores contos brasileiros do século eu ia me deparar com um texto tão fechado, hermético e principalmente enigmático, que não dá para entender quase nada. Só se entende, claro, essas imagens criadas praticamente em cada frase, mas conexão que é bom entre uma coisa e outra, eu não consegui. Alguém pode até chegar a alguma conclusão mais substancial, mas eu realmente fiquei boiando, já que estamos tratando de peixe. E eu faço até um convite para quem está assistindo esta resenha. Se você entendeu alguma coisa, por favor, coloque ali embaixo nos comentários qual é o significado desse peixe de ouro, qual é a metáfora, se é que existe alguma, é apenas uma viagem sensorial, o que é? Qual é a deste conto? Que, como eu disse, é difícil chamar de conto, mas em todo caso não é um texto ruim, longe disso. O ritmo que ele apresenta é interessante, você vai lendo até pela curiosidade e também porque é um texto curto, mesmo que você perceba que não está fluindo o entendimento, você não desiste, porque é tão curtinho, então vale a pena continuar o desafio e ir até o final para descobrir algo, que no meu caso não encontrei nada, para falar a verdade, né? Então quem puder me ajudar, por favor, nesta resenha fracassada. Mas, mesmo assim, o texto é atraente, pelo menos. E, com certeza, dá para atribuir 3,5 asteriscos, por incrível que pareça. Bom, é isso! Com essa resenha terminamos a trinca dessa semana desse projeto. E semana que vem, na segunda-feira, continuamos com mais uma rodada. Enquanto o vídeo não chega, curta esse vídeo aqui e comente alguma coisa se você entendeu esse texto. Não é difícil de achar ele pela internet, caso você não tenha adquirido este livro. E claro, assine o canal, isso vai ajudar bastante para que o Montado de Livros cresça mais um pouco. E até mais!